Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime, e vamos falar do final de Pet. Pet que teve 13 episódios, um anime que eu tava curtindo algumas coisas do que ele está falando. Eu vou tentar abordar tudo que eu penso sobre ele. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e deixe seu comentário aí o que você achou desse final de Pet, esse episódio número 13 principalmente. O que você achou de tudo isso aí? Vou pegar uns 5, 6 aspectos do anime pra falar, então vai acompanhando o vídeo pra você saber quais são. Primeiro que eu quero falar é a animação. Se tem uma coisa que esse anime está e foi, é completamente inconstante com relação à animação, assim como foi Darwin's Game. Se a gente pode comparar dois animes com relação à inconstância da animação dessa temporada, a gente pode colocar Darwin's Game e Pet do mesmo lado, porque Pet tem várias caras do mesmo personagem durante 13 episódios. Nesse último então ficou muito claro que o chart design era um e que foi tentado ser feito durante os episódios. E assim, o Satoru mudou de cara umas 700 vezes. O Hiroki então nem se fala nos últimos 3 episódios. É incrível. Hayashi, Tsukasa, todo mundo mudou de cara o tempo inteiro nesse anime. Então assim, enquanto manutenção de chart design pode estar assim uma nota 0. Agora, tem várias cenas interessantes, né? As cenas, principalmente as cenas mais criativas e imaginativas, são bem interessantes. As cenas nos picos, né? As cenas onde a gente tem um transporte de uma dimensão para outra, alguma coisa assim. Essas cenas são muito interessantes, elas são bem bonitas, inclusive. Tem várias cenas bonitas no anime. P.E.K.K.A de um lado, Brilha do outro. Pet foi bem constante. Agora, saindo desses aspectos técnicos, vamos entrar em outro aspecto, que é o aspecto narrativo. Se você parar pra pensar quantas vezes você ficou sem entender nada do que estava acontecendo, que você precisava reler, rever, assistir de novo pra entender as dinâmicas que estavam acontecendo, porque alguns personagens eram apresentados e a gente não sabia se era um personagem mesmo ou não. Por exemplo, a menina, a garotinha, né, que foi praticamente personagem principal nesses últimos 2, 3 episódios, no começo a gente achava que era uma boneca, não sabia que era uma pessoa. E já tinha influência desde aquela época, já tinha influência na história desde aquela época. Então a gente meio que ficou boiando por vários momentos. O anime não apresentou os personagens direito, não apresentou várias coisas, meio que faltou informação de fato. A gente só fazia alguma noção quando completava a informação 1 ou 2 episódios depois. Então, narrativamente, tava cheio de buraquinho. Esses buracos, às vezes, eles são até interessantes de se fazer quando a proposta é ter esses buracos, quando a proposta é não passar uma informação para que aquilo seja uma revelação importante no futuro. Não acontece em Pet. Tem vários buracos mesmo na história, no sentido de deveria ter uma informação ali, não tem, a gente fica boiando e agora a gente tem que aceitar que, agora eu entendi, então eu preciso rever tudo que eu pensei nos episódios passados. Outra coisa que fica claríssima nesse último episódio é a correria. Meu Deus, esse último episódio foi uma correria do caramba. Esse anime era pra ter uns 16 episódios se fosse depender só desse último episódio, porque o que aconteceu de coisa nesse último episódio, olha, não é fácil não. A gente tem a personagem que descobre que é filha do Katsuragi, o Katsuragi que tava com uma memória escondida, e aí tem o pico do Hayashi, que na verdade é um lugar que existe, e aí, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Final de Pet teve que botar um monte de ponta solta junta pra chegar num final, que é o encontro de Hiroki e Satoru com o pico, né, real do Hayashi. Chegou nesse final, meu Deus do céu, pra chegar aí aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa no último episódio que eu fiquei quase maluco, tive que pausar e falar, peraí, deixa eu beber uma água. Enfim, correria total, correria total. Não posso nem dizer que isso é aceitável, tá? Bom, saindo agora dessas questões de formato e estética, vamos falar sobre a história em si. A gente tem uma máfia, essa máfia controla pessoas que têm poderes psíquicos e ela quer controlar a ponto de essas pessoas serem praticamente robôs para eles, né? A ideia principal desta máfia é justamente essa. E aí todos os problemas ocorrem a partir do momento que o cara que transforma as pessoas em paranormais, ou com pelo menos uma habilidade de hipnose muito alta, esse cara fala que não vou topar essa merda, vocês estão malucos, vamos parar com essa porra. E aí tem toda uma série de consequências que envolve todos os personagens, né? E aí o que no começo do anime eu achava que iria acontecer
e não aconteceu, e aí é uma decepção minha, porque eu achava que ia acontecer uma coisa e não aconteceu. Eu achava que pelo menos eles iriam abordar um pouquinho a questão do impacto dessas pessoas, desses psíquicos, na sociedade. E isso é completamente deixado de lado para focar apenas no entrosamento, no relacionamento deles, o que eles querem, o que eles não querem e o que eles estão fazendo ou estão deixando de fazer. Mas não envolve mais o poder que essa máfia tem sobre a sociedade com eles, né? A partir do momento que ela utiliza deles para controlar. Isso acontece basicamente no primeiro e no segundo episódios. Depois ele apenas ignora tudo isso e vai pro relacionamento dos personagens, sobre picos, sobre relacionamento direto de posse, até fala muito sobre essa dependência da pessoa que te coloca no mundo e essa incapacidade de você se desvencilhar das pessoas que te criam, basicamente, né? Então, todas essas relações entre, principalmente Tsukasa, Hiroki e Satoru e Hayashi, são relações muito dependentes, né? Eles dependem muito, é um amor possessivo, é um amor de como se aquela pessoa fosse você, só que ela tá fora de você. Então, como ela tá fora de você, você quer pra trazer ela o mais próximo possível. É um sentimento de posse. Mas é uma reflexão interessante sobre se realmente vai arcar com as responsabilidades de ser o mundo pra alguém. Porque a ideia é essa, você é o mundo da outra pessoa nesses casos, né? O Tsukasa é o mundo do Hiroki, o Hayashi é o mundo do Satoru. E a mesma coisa acontece com relação a eles, porque como o Hayashi dividiu quem ele é e o que ele é com essas pessoas, ele também tem essa sensação, essa mesma relação. Então fala muito sobre essa questão de importância com relação às responsabilidades que você tem para com o outro a partir do momento que você exerce e se coloca numa responsabilidade neste relacionamento. Ele utiliza dessa questão da hipnose, né, e do paranormal para abordar um excesso de vínculo. O vínculo em excesso faz mal, o vínculo em excesso ele causa a dependência, ele causa o autossacrifício, né? Várias coisas que podem fazer muito mal para você e para a pessoa. E assim, o anime, como eu falei, ele preferiu abordar essa parte dessas relações, essa parte dos personagens e praticamente esquece o mundo ao redor. Se você parar para pensar, você tem pouca informação do mundo ao redor. É basicamente China, Japão, chefes e comparsas de organização secreta. Essa máfia tem uma puta de uma influência, a gente não vê essa influência, a gente vê pouquíssimo, né? Tem um evento que é um jantar, né, tal, e aí a gente vê eles agindo, etc, mas que também tá muito relacionado com o plot dos personagens, mas a gente não vê o impacto dessa sociedade secreta na sociedade, a gente não vê se ela existe para as outras pessoas, se ela não existe. Parece que eles são tão poderosos que eles podem se preocupar apenas com eles nesse mundo, sem se preocupar com o mundo ao redor. É tão centrado neles que, literalmente, parece que o mundo ao redor não importa. As pessoas são tão manipuláveis por eles, que o problema deles importa muito mais do que o que essa sociedade secreta, essa máfia tá fazendo para com o mundo. Aparentemente, inclusive, tem outras pessoas que têm esse poder psíquico, mas a gente não vê, a gente não tem acesso a essas coisas. Tem um monte de coisa que a gente não tem acesso nesse anime, e uma das coisas é algo fora do relacionamento dos personagens. Assim, Pet é um anime que, se você gosta de extrapolar essa questão do relacionamento, do vínculo das pessoas, ele até tem umas mensagens interessantes no sentido de mostrar os exageros, mostrar o quão é aversivo, o quão você pode fazer mal para a pessoa e a pessoa pode se fazer mal, o quanto você pode ser controlado a partir do momento que você tem esse vínculo, porque o Hayashi a todo momento, todas as ações dele são uma resposta ao controle que foi exercido pela organização com relação a ele. Assim, a mesma coisa acontece com o Tsukasa. O Hiroki tem tudo que ele faz baseado no que o Tsukasa faz ou deixa de fazer, né? Então existe um controle, e esse controle você tem uma resposta com relação a ele, mas essa resposta só acontece porque você está completamente dependente dos vínculos que você criou com as pessoas que você compartilhou o seu pico.
Fala também sobre a questão da ilusão, como você pode estar completamente iludido numa relação. Às vezes você não lembra de coisas importantes e isso afeta a sua relação com a pessoa. Como eu disse, ele extrapola tudo isso. Então o que ele faz? Ele faz o Katsuragi esquecer de toda a relação dele com família, certo? E isso muda completamente a percepção dele do mundo. Só que isso foi falado apenas no último episódio. Mas mesmo assim, é uma abordagem relativa ao quanto você é dependente do que você lembra e do que você lembra com relação às pessoas também. Porque a sua percepção das pessoas está conectada com a sua memória. Às vezes você tem uma memória errada, às vezes você entendeu alguma coisa errada e isso muda completamente a sua percepção da pessoa. Dá pra gente tirar uma coisa aqui e uma coisa ali, né? Mas Pet é muito confuso. Infelizmente é um anime que ficou muito confuso. No final, principalmente, ele correu de uma maneira absurda. A gente tem visto isso acontecer em alguns animes, e a maioria dos animes com 12 ou 13 episódios isso tem acontecido. Os diretores e os roteiristas não estão sabendo medir o que eles vão passar de informação em cada episódio. Então eles passam um pouquinho, mediano, e aí acelera no final. Então, se você parar pra pensar, os 2 primeiros episódios foi um caso. E um caso que não diz muito sobre a história. E o último episódio aconteceu 4, 5 plot twists. Então você vê que tá faltando uma medição do que falar nos episódios, do quanto abarcar da história nos episódios. Então virou 3 episódios. Então acaba que Pet se perde nessa questão. Não sabe desenvolver adequadamente e gastar o tempo adequadamente. E o que podia ser um anime extremamente interessante, abordando aí vários aspectos da personalidade e de relacionamentos, acaba sendo um anime que tem altos e muitos baixos. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, valeu, falou!